Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Marília Paulucci e eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma mulher parda, meu cabelo é longo, liso e castanho escuro. Estou usando calça laranja, blusa preta, óculos e estou em um cenário com objetos coloridos. O nome da nossa aula vai aparecer na sua telinha: as plantas, o sol e a água. Crianças, a minha tia fez aniversário e ela gosta muito de plantas. Eu comprei uma planta de presente e coloquei dentro dessa caixa. Quando a minha tia abriu a caixa, nós tivemos uma surpresa. A plantinha ficou assim, toda murchinha. Para descobrir o que aconteceu, eu fiz uma pesquisa e descobri coisas muito interessantes. Vamos ver a primeira coisa que eu descobri na minha pesquisa. As plantas são seres vivos. Na minha pesquisa, eu descobri que, assim como os seres humanos e os animais, as plantas também são seres vivos. As plantas nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, geram outras plantas e morrem, por isso elas são seres vivos. Bom, agora nós vamos ver uma imagem que mostra o crescimento de uma planta. Vamos ver? A maioria das plantas nasce a partir das sementes. Nessa imagem, a semente brotou e está começando a crescer. Aos poucos, as folhas vão surgindo e a plantinha vai crescendo. Que legal, né? Assim como nós, as plantas também crescem e elas precisam de um líquido muito importante para sobreviver. Vamos descobrir que líquido é esse. A água é essencial para a vida das plantas. Essa conversa me deu uma sede. A água é muito importante para nós. Você precisa beber água, hein? E a água também é muito importante para as plantas. Mas será que as plantas bebem água como nós? Vamos descobrir. Esse é o solo. O solo é rico em nutrientes, em sais minerais, e o solo retém a água. Quando chove, parte dessa água é absorvida pelo solo e fica guardadinha aqui. As raízes das plantas são responsáveis por fixar a planta no solo e por absorver a água e os sais minerais. As raízes funcionam como canudinhos que sugam a água e os sais minerais. Nós não conseguimos enxergar, mas dentro da planta existem alguns vasinhos que transportam a água para as outras partes da planta, como o caule, as folhas, os frutos e as flores. Então, as plantas não bebem água como nós, elas absorvem a água do solo e, além disso, elas também absorvem sais minerais. E para entender melhor esse processo, eu fiz uma experiência na minha casa. Vamos assistir o vídeo. Nós vamos precisar de corante. Eu usei corante da cor azul. Um recipiente com água e uma flor branca. Eu usei uma rosa branca. Vamos misturar o corante com a água. Misture bem. A água vai ficar da cor do corante. A água ficou azul. Vamos colocar a flor no recipiente e deixá-la ali por algumas horas. Depois de 8 horas, a flor ficou assim. Ela ficou azul. O caule da flor absorveu a água com o corante e as pétalas da rosa ficaram assim, azuis. Bem legal, né? Crianças, vejam como ficou a flor. Ela ficou azul. A flor absorveu a água com o corante e ficou dessa cor. E eu aprendi essa experiência assistindo às aulas do Rio Educa na TV. A professora Cida Castro ensinou essa experiência em uma aula do 3º ano. Muito legal, né? Bom, eu descobri uma outra coisa na minha pesquisa. Vamos ver? As plantas precisam da luz do sol. As plantas precisam da luz do sol para sobreviver. É o sol que fornece luz, energia e calor ao nosso planeta, o planeta Terra. Sem o sol não existiria vida no nosso planeta.
Bom, e as plantas utilizam a luz do sol para produzir o alimento que elas precisam para viver. Quando nós nos alimentamos, nós ficamos com bastante energia e crescemos fortes e saudáveis. E o mesmo acontece com as plantas. Mas será que as plantas se alimentam como nós? Será que as plantas comem arroz e feijão? Vamos descobrir. Eu retirei essa imagem da página 79 do seu material Rio Educa do segundo semestre. As plantas utilizam a água, os sais minerais e a luz do sol para produzir o seu próprio alimento em um processo chamado fotossíntese. Durante esse processo, a planta absorve um gás chamado gás carbônico e libera um gás chamado oxigênio. Para a fotossíntese acontecer, a planta precisa de alguns ingredientes: os sais minerais, a água, a luz do sol e o gás carbônico, que é um gás que as plantas absorvem. Bom, quando as plantas recebem a luz do sol, a clorofila, que é uma substância que dá a cor verde às plantas, às folhas, entra em ação e aí acontece uma transformação, a mágica das plantas. Esses ingredientes são transformados em alimento, o alimento que a planta precisa para crescer forte e saudável. Esse alimento é chamado de glicose e durante todo esse processo, as plantas liberam um gás muito importante para a nossa sobrevivência, o oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Olha, nós estamos o tempo todo respirando o oxigênio. Então, as plantas, elas fornecem alimentos e, além disso, fornecem o ar que nós respiramos. Então, as plantas são muito importantes para a nossa vida, para a vida no planeta Terra. Ah, e quanto mais plantas no ambiente, mais puro o ar será. Então, é muito importante preservar as plantas. Depois de entender que as plantas são seres vivos que precisam da água e da luz do sol, eu entendi o que aconteceu com a minha plantinha. A planta ficou aqui nessa caixa, sem luz e sem água, por isso ela ficou assim, toda murchinha. Mas agora eu aprendi e já sei como cuidar melhor das plantas. Elas precisam ser regadas e precisam da luz do sol. Bom, agora nós vamos brincar de verdade ou mentira. Nós vamos ler uma frase e vamos pensar se essa frase é verdadeira ou se é falsa. Preparados? Vamos ler a primeira frase. Verdade ou mentira? As plantas são seres vivos. Os seres humanos são seres vivos, os animais também. E as plantas? Bom, as plantas nascem, crescem, geram outras plantas e morrem, principalmente quando são mal cuidadas, né? Bom, então as plantas são seres vivos. Essa frase é verdade, é verdadeira. Vamos ler a próxima frase. Verdade ou mentira? As plantas não precisam de água para sobreviver. Mentira, né? A água é muito importante para todos os seres vivos, inclusive para as plantas. Quando as plantas ficam muito tempo sem água, elas acabam morrendo. Então, essa frase é mentira, ou melhor, é mentira. Vamos ler a próxima frase. Verdade ou mentira? As plantas são importantes para a vida no planeta Terra. Bom, as plantas fornecem frutos, legumes, verduras, sombra e elas fornecem o ar que nós respiramos. Será que as plantas são importantes para a vida no planeta Terra? Com certeza, né? Essa frase é verdade, é verdadeira. Bom, crianças, na aula de hoje nós falamos sobre as plantas e vimos que o sol e a água são muito importantes para a sobrevivência das plantas e para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência no planeta Terra. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes eu vou deixar um desafio. As plantas, o sol e a água. No quintal da casa de Cauã há muitas plantas. Em um dia muito quente, Cauã ficou em dúvida se poderia regá-las ou não. Explique com suas palavras por que Cauã deve regar as plantas.
Com certeza, você vai conseguir explicar para o Cauã por que é importante regar as plantas. Você pode escrever a explicação no seu caderno ou em uma folha. Ah, e você pode acessar esse desafio e é um quiz dessa aula no seu aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia. Qualquer dúvida, você pode perguntar para o seu professor ou para a sua professora. Bons estudos! Aguardo vocês nas próximas aulas. Beijos! Tchau!